Olá, senhoras e senhores! Vamos aqui agora fazer um estudo de números racionais relacionados à fração e decimal. Ou seja, aqui nós vamos trabalhar como transformar de fração para decimal, o que nós já vimos algumas vezes, e como transformar de decimal para fração, que ainda não vimos. Aqui nós vamos para uma parte não falada ainda. Nós já vimos que para transformar de fração para decimal, por exemplo, se eu quero 2/4, eu faço o quê? O 2 dividido pelo 4. Aqui a gente vai resolvendo, correto? Mas, se o nosso denominador for 10, 100, 1000, 1 milhão e assim por diante, existe uma maneira mais interessante da gente fazer ao invés de dividir normalmente. Inclusive, aqui eu botei os 55 décimos do vídeo anterior para a gente poder fazer de uma forma diferente agora, como eu havia dito que iríamos fazer. Então, vamos lá. Se temos um denominador 10, 100, 1000, nós vamos movimentar a vírgula desse número, ok? Então, me acompanha aqui, olha só. Quem é 12 décimos? Eu posso escrever isso como 12,0 sobre 10, ok? Concorda que o 12 ele é um número que tem a parte decimal não significativa? Por isso não aparece, por isso fica só o 12. Mas ele tem ali a vírgula dele, que é 12,0. Então, se eu estou dividindo por 10, 100, 1000, 1 milhão e assim por diante, eu vou movimentar essa vírgula para a esquerda um número de casas decimais igual à quantidade de zeros que tiver nesse número. Então, repetindo, eu vou movimentar a minha vírgula para a esquerda um número de casas decimais igual à minha quantidade de zero. Então, olha só, se eu tenho um zero, quantas casas decimais eu movimento para a esquerda? Eu movimento uma casa decimal. E aí, nossa vírgula vai ter que parar entre o 1 e o 2. Ou seja, ele vai virar 1,20. Ok? Só que esse último zero a gente não precisa colocar. É 1,2. Tudo bem? Então, vamos para mais exemplos e você vai entender cada vez melhor. Quem é o 235? 235 é a mesma coisa que 235,0. Eu só estou escrevendo uma vírgula para ficar mais simples a gente observar a localização dela, tá bom? Então, novamente, se estamos dividindo por 100, vamos movimentar a vírgula para a esquerda um número de casas decimais igual à quantidade de zeros. Quantos zeros nós temos? 1, 2. Então, nós vamos movimentar essa vírgula 1, 2 casas. Então, a vírgula tem que parar entre o 2 e o 3. Ou seja, esse número vai ser 2,350 ou simplesmente 2,35. Ok? Tanto faz esse último zero lá. Não faz diferença para a gente. Tá bom? Por 1000, quantas casas decimais eu vou movimentar? 3 casas decimais. Por quê? Porque são 3 zeros. Então, vamos agora já imaginar a nossa vírgula de uma forma diferente, tá bom? Vamos imaginar que ela já esteja aqui, ó. Não vou escrever o vírgula zero. Já vou pensar nela aqui. Quantas casas decimais eu tenho que movimentar? 3. Então, eu vou movimentar 1, 2, 3. Olha que coisa interessante, ela para aqui antes do 5, mas não tem ninguém antes do 5. Então, o que nós vamos fazer? Fingir que existe um zero aqui. Logo, esse número vai ser 0,541. Tudo bem? Sempre que a gente for andar com a vírgula, tanto para a direita quanto para a esquerda, nós podemos supor que existem zeros, tá? Então, se eu precisasse andar mais uma, eu ia ficar com 0,0, e o restante, tudo bem? Então, toda vez que você movimenta, você pode fazer, por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu precisasse movimentar várias vezes a vírgula do 541,0. Eu posso ir movimentando para cá, ó,
de tal maneira que eu finjo que tem zeros aqui, tá? Esses zeros não existiam, mas eu coloco para fingir que eles existem, tá bom? Então vai ficar 0,541. Qualquer dúvida, manda uma mensagem ou então deixa aí uma mensagem, um comentário para eu te responder. Ok? 55 décimos. Lembra que tinha dado 5,5? Agora ficou mais fácil, porque se a gente tem a vírgula ali, precisamos movimentar uma casa para a esquerda porque é o 10. Então vai ficar uma vírgula entre o 5 e o outro 5. Portanto, 5,5, ok? 27 centésimos, essa é a leitura, ok? Aqui 55 décimos, quando é dividido por 100 é centésimo e por 1000 é milésimo. Portanto, 2020 milésimos, 27 centésimos e assim por diante. 27, nossa vírgula está aqui, correto? Então, eu tenho que movimentar duas casas para a esquerda. Eu movimento uma e duas. Opa, não tem nada ali. Então, o que eu faço? Coloco zero. 0,27 é o nosso resultado. Tudo bem? Então, já entendemos aí como funciona, certo? Tente dar uma pausa nesse vídeo, tente resolver o 2020. Dá uma pausa, resolve, ok? Então, vamos lá. Vírgula para cá, eu vou resolver 1, 2, 3 casas. Portanto, vai ficar 2,020 ou simplesmente 2,02. Tudo bem? Então, aí está uma estratégia mais interessante para determinarmos uma fração com base 10, 100, 1000 e assim por diante. Daqui a pouco, nós vamos resolver o exercício da página 53, número 6, fazendo o processo inverso de um decimal para uma fração. Ok? Então, vem comigo para o próximo vídeo.